Olá, já ouviu falar sobre o Universo 25? Não? Então eu vou te mostrar. Nos anos 50, um psicólogo teve uma ideia de fazer um experimento que constituía de base de ratos, que acabou ficando muito famoso, reconhecido por muitos, até mesmo pela NASA. Por quê? Eu vou te mostrar. O nome desse psicólogo era John Calhoun. Ele criou o experimento chamado de Universo 25, que ficou conhecido por muitos como a Utopia dos Ratos, que tinha como objetivo criar um lugar perfeito, que mesmo sendo perfeito, chegou rapidamente na sua extinção. Mas o que assusta a todos é o que acontece no experimento do Universo 25. É exatamente o que está acontecendo com o nosso mundo. E você vai ver o porquê. Meu nome é Nick Fear e seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Ok, vamos continuar. Utopia dos ratos. O que seria isso? Utopia, do dicionário, se trata de um paraíso, um lugar perfeito, ou algo do tipo, por isso o nome. Universo 25. Mas por que 25? 25, pois era a 25ª tentativa de criar esse experimento. Esse universo era uma caixa fechada, metálica, com quase 3 metros quadrados, onde, dentro desse local, era possível ocupar normalmente aproximadamente 3.000 ratos para viverem normalmente. Além disso, dentro dessa caixa havia comida e água para mantimento dos ratos viverem normalmente. Havia até mesmo material para os ratos fazerem seus ninhos. Certo, nada podia dar errado. Essa era a lógica. Os ratos não precisavam se preocupar com predadores, com comida ou com nada. Tudo de necessário estava dentro da caixa. Começando, foram botados 8 ratos com condições perfeitas de vida dentro da caixa. 4 machos e 4 fêmeas. Durante todo esse experimento, John observou que todas as fases do experimento, dando nome a 8 delas. Que tal fato? O nome da primeira fase é a ambição. Vamos entender o porquê. Nessa fase, foi a fase de toda a habitação dos ratos. Todos os ratos se habitaram na caixa, arrumaram a casa, fizeram seus ninhos e tiveram suas ninhadas. Essa foi a primeira fase. A segunda foi chamada de exploração. Foi nesse período que a população de ratos cresceu muito. A cada aproximadamente 60 dias, a população de ratos dobrava e assim cada vez mais crescia o tamanho populacional dos ratos, de 200 para 500, de 500 para 1.000 e de 1.000 para 2.000. O máximo de ratos que poderiam viver normalmente seriam de 3.000 ratos dentro da caixa. Mas por incrível que pareça, a população de ratos chegou no seu auge, com 2.200 ratos. A primeira observação que temos que fazer é que lembra que dentro da caixa haviam divisões, como casas, apartamentos para os ratos. Porém, alguns departamentos desses foram tomados por ratos mais violentos. John, observando esses ratos, deu um nome para eles de Os Bonitos. Os Bonitos, o que eles eram? Os Bonitos eram ratos que controlavam os departamentos ou os edifícios da caixa. Controlavam quem saíam ou quem entravam desses condomínios. Pelo fato disso, algumas áreas ficaram muito lotadas e outras até mais tranquilas para se morar.
E assim acaba a segunda fase e chegamos na terceira fase do nosso experimento, chamada de equilíbrio. Essa fase ganhou esse nome pelo fato do que a população parou de crescer e se manteve por alguns dias antes de começar o verdadeiro inferno. Isso mesmo que você ouviu. Mesmo a caixa sendo perfeita para a habitação dos ratos, ocorreu uma destruição horrorosa. Lembrando que em momento nenhum o experimento faltou água e comida ou material para fazer o ninho para os filhotes dos ratos. Esse inferno começou apenas pela causa de violência e pelo autoritarismo dos ratos. Há 10 pontos para chegar ao fim do universo 25, que foram: o primeiro ponto, a violência. Os ratos começaram a agredir os outros, não só os bonitos, os outros também começaram. O segundo ponto, alguns machos lutaram por aceitação como ser o alfa, pelo fato de alguns ratos não conseguirem abrigo, ou uma fêmea ou algo do tipo acabaram desistindo. Alguns ratos de alguma maneira sofriam violências constantes, como bullying que temos, e até mesmo violentados sexualmente. Sabendo que relação sexual entre ratos do mesmo sexo é muito difícil de acontecer, mas mesmo assim acontecia com frequência. O quarto ponto era a gravidez indesejada. Muitas fêmeas não se preocupavam mais com os filhotes que nasciam, deixavam eles para lá, como se não se preocupassem com eles. O quinto ponto era o abandono. As fêmeas abandonavam os filhotes, como no último ponto. Abandonavam que até morriam em vários casos. O sexto ponto era o desinteresse. Pelo fato da violência, abuso de poder, vamos dizer assim, ou algo do tipo. Alguns ratos perderam o interesse da vida. Não faziam coisas que faziam constantemente. O sétimo ponto, bastante assustador, é que alguns ratos começaram a cometer canibalismo, mesmo tendo comida e água suficiente para a sobrevivência. O oitavo ponto, como vocês já perceberam, o universo 25 se tornou basicamente um inferno, como gravidez indesejada, canibalismo, mortes, violência e várias outras coisas. Todo esse caos fez alguns ratos se isolarem dos outros ratos, saindo de sua moradia apenas para comer e beber. Com o fato de todos os pontos atrás, chegamos ao nono ponto, a mortalidade infantil, que acabou chegando a 96%. Sendo muito difícil sobreviver os ratos que nasciam. Então já estava à mostra para todos que estava chegando perto do fim da população do universo 25. O ponto de número 10 e o último ponto é que o nome dado é raiz cultural, pelo fato de que todos os ratos que nasceram naquela época já destruída da população eram ratos muito menos espertos e já seguiam os exemplos dos outros, se tornando violentos e perturbados, mesmo pequenos. E assim chegamos à quarta fase do nosso experimento, chamado de declínio. Estava claro que, pelo fato de todos os problemas que estavam acontecendo, a população iria chegar em ruínas até a extinção da população, mesmo em um lugar perfeito, onde havia tudo para a sobrevivência de todos. Os ratos encontraram um meio de acabar com a população inteira. Logo depois dessa fase, sobrou apenas um rato, que morreu sozinho dentro do universo 25. O experimento foi feito muitas vezes para ver se o efeito chegava novamente ao mesmo resultado. E sim, todos os experimentos chegaram à mesma conclusão: a extinção.
Isso mesmo, um lugar que tinha tudo para ser perfeito, acabou se tornando um inferno. É isso exatamente o que vivemos. O nosso planeta tinha tudo para ser perfeito. E por todos os fatos, violência e tudo mais, estamos chegando cada vez mais perto de uma extinção. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o gostei. E da onde eu tirei esse vídeo? Eu tirei do Ocovil de Jack. O canal está fixado no primeiro comentário. Então, muito obrigado. Adeus.